Na noite passada, pouco antes da meia-noite no horário local, 8 mísseis antinavio iranianos decolaram da costa sul do Irã e seguiram em linha reta na direção de um grupo de ataque de porta-aviões americano que transitava pelo Golfo de Omã. 7.000 marinheiros estavam abaixo do convés. Não houve aviso prévio, nenhum contato por rádio, apenas calor e aço cortando a superfície escura da água rumo à formação naval mais poderosa do planeta. O que aconteceu nos 11 minutos seguintes vai reescrever a forma como todo planejador naval, de Norfolk a Pequim, pensa sobre guerra de saturação costeira. A versão oficial mal arranha a superfície. A margem real entre sobrevivência e catástrofe foi medida em segundos. No instante em que o primeiro contato se dividiu em 8 traços no painel do radar SPY Série 6, o sistema de combate Aegis Baseline 10 já havia começado a construir soluções de interceptação. 3 segundos inteiros antes de o oficial de ação tática do contratorpedeiro pressionar o microfone para anunciar a ameaça. O Baseline 10, implantado na 5ª Frota apenas desde o final de 2025, processa mais de 2 milhões de atualizações de qualidade de rastreamento por segundo, separando amigo de inimigo mais rápido do que qualquer reflexo humano na ponte de comando conseguiria sequer registrar. Dentro daqueles primeiros 3 segundos, o sistema designou atiradores distribuídos entre 3 contratorpedeiros da classe Arleigh Burke e um cruzador da classe Ticonderoga. Ativou sequências de lançamento de mísseis ES-M Série 6 e IS-M Bloco 2 em paralelo e empurrou soluções de tiro para cada célula de lançamento vertical Mark 41 presente na formação simultaneamente. E mesmo assim, com o sistema funcionando exatamente como projetado, 4 dos 8 mísseis iranianos ainda estavam vivos e ainda vinham rasantes sobre a superfície do mar. A verdadeira questão nunca foi a defesa em si. A questão era por que o Irã escolheu exatamente 8. O Irã não escolheu 8 por acaso. O número foi calculado com precisão cirúrgica porque a doutrina defensiva de um grupo de ataque de porta-aviões americano, conforme atualizada até meados de 2026, estima um teto confiável de interceptação de 6 mísseis de cruzeiro antinavio rasantes numa única janela de engajamento, sob condições padrão de trânsito. 8 quebra esse teto. 8 força a formação a dividir a atenção de seus radares entre 2 eixos de ameaça ao mesmo tempo, consumir interceptadores mais rápido do que o sistema de lançamento vertical Mark 41 consegue reciclar recargas e afinar o anel defensivo interno até o limite matemático, em que um único míssil que vaze se torna estatisticamente provável. O que o Irã não levou em conta foi que aquele grupo de porta-aviões específico vinha operando num padrão de prontidão acima da doutrina, silenciosamente atualizado em todos os 4 cascos nos 90 dias anteriores. E enterrado dentro do intervalo de 2,44 segundos entre mísseis da salva, havia um padrão de sequenciamento que analistas americanos de inteligência eletrônica reconheceram em questão de segundos. Uma cópia direta de um perfil de saturação da frota russa do Mar Negro, atualizado no início de 2026. Um míssil naquela salva carregava algo que os outros 7 não carregavam. 7 dos 8 mísseis iranianos se comportaram exatamente como todo o modelo de interceptação americano previa. O 8º, não. Após sobreviver à tentativa inicial de engajamento de longo alcance com o ES-M Série 6, aquele único míssil reduziu sua altitude de cruzeiro para apenas 3 metros acima do topo das ondas, baixo o suficiente para ser parcialmente mascarado pela curvatura natural da Terra e pela interferência de radar gerada pelo estado de mar moderado que corria pelo Golfo de Omã naquela noite. A aproximadamente 960 km por hora, ele dava à camada defensiva interna uma janela de engajamento de menos de 19 segundos, desde o momento em que ultrapassasse o horizonte radar até o momento em que atingiria o bordo de bombordo do porta-aviões, na altura do quarto de popa. A segunda tentativa de interceptação, um ES-M Bloco 2, disparado pelo contratorpedeiro mais próximo, errou por menos de 12 metros,
porque o míssil executou uma manobra terminal programada de subida abrupta, até 30 metros de altitude, seguida de um mergulho vertical imediato. Uma tática projetada especificamente para derrotar a geometria de interceptação prevista da família SM Série 2. O terceiro disparo não podia errar, e o que finalmente destruiu aquele míssil não foi outro míssil convencional. O que deteve o invasor foi o míssil de estrutura giratória, o RAM Bloco 2, a última camada defensiva guiada entre uma ogiva iraniana e o convés de voo do porta-aviões. O lançador RAM Bloco 2 carrega 21 mísseis num único módulo pronto para disparo. Cada projétil acelera até Mach 2 em menos de 2 segundos a partir da inércia total. Não do lançamento até o alvo, do repouso até Mach 2. Naquela noite, o lançador disparou 3 projéteis numa sequência de 1,4 segundo. Todo o engajamento contra o míssil invasor durou menos tempo do que se leva para pronunciar a palavra interceptação em voz alta. Os fragmentos do míssil iraniano destruído caíram na água a aproximadamente 640 metros do bordo de bombordo do porta-aviões, algo como 6 campos e meio de futebol americano entre uma defesa limpa e um convés de voo em chamas carregado de F-35C e Super Hornets F-18, F abastecidos e prontos para o ciclo do amanhecer. O módulo RAM tinha exatamente 5 mísseis de reserva no momento em que o engajamento se encerrou. Se um segundo míssil invasor tivesse ultrapassado o horizonte apenas 40 segundos depois, o anel defensivo interno estaria recarregando sob fogo. O erro fatal na doutrina iraniana de mísseis costeiros não tem nada a ver com os mísseis em si. Tem a ver com o que acontece no instante em que uma bateria costeira liga seu radar de designação de alvo. Esse único ato transmite as coordenadas geográficas precisas da bateria, a frequência exata de emissão de cada componente na cadeia de engajamento, a sequência digital de transferência entre o nó de designação e o veículo lançador, e a assinatura eletrônica única de cada caminhão de recarga e bunker de comando ligado à rede. Um Growler e a 18G, voando patrulha permanente de guerra eletrônica à frente da proa do porta-aviões, combinado com os sensores passivos SLQ 32 montados em cada contratorpedeiro da formação, vinha silenciosamente gravando cada emissão da bateria costeira iraniana por 17 minutos inteiros, antes que o primeiro míssil deixasse o trilho de lançamento. O Irã disparou, acreditando que a distância era a proteção. A distância era apenas a quantidade de tempo que os sensores americanos precisavam para terminar de desenhar o pacote de ataque contra uma linha de costa que se julgava escondida. O que decolou do convés do porta-aviões minutos depois não foi raiva, foi algo mais frio. O contra-ataque que se seguiu não foi lançado como retaliação, foi lançado em sequência. A mesma sequência operacional fria que havia governado cada decisão a bordo do porta-aviões desde que o primeiro retorno de radar apareceu no painel do contratorpedeiro 11 minutos antes. A primeira onda a deixar o convés consistiu em 2 Growlers EA-18G, carregando mísseis anti-radiação AGM-88 HARM, variante E, suprimindo e bloqueando cada emissor iraniano ativo ao longo daquele trecho de costa. Atrás deles vieram 4 Super Hornets F-18F, carregando uma carga mista de munições de precisão AGM-84 SLAM, variante E, e AGM-154 JSOW, com um único Hawkeye avançado e 2D, orbitando a 25 mil pés, coordenando sincronização e avaliação de danos de batalha para todo o pacote. A bateria costeira iraniana, incluindo seu radar de designação, 2 veículos de recarga, o nó de comando enterrado e a fazenda de geradores a diesel que alimentava o sítio, deixou de existir como objeto militar funcional. Do momento em que o Irã disparou seu primeiro míssil, até o momento em que sua rede de lançamento costeira foi reduzida a cicatrizes térmicas nas rochas acima de Bandar e Jask, exatamente 11 minutos e 22 segundos
haviam se passado no relógio tático do porta-aviões. O que se desenrolou ao longo daqueles 11 minutos e 22 segundos sobre o Golfo de Omã não foi sorte, e não foi a versão que passou nos noticiários naquela manhã. Foram décadas de treinamento, engenharia e doutrina disciplinada comprimidas em segundos de tomada de decisão ao vivo sob fogo, com a margem entre uma defesa limpa e um porta-aviões em chamas medida em dezenas de metros e num punhado de interceptadores restantes no módulo de prontidão. O lado que disparou primeiro não venceu a noite. O lado que manteve a disciplina, sim.